Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. Carina Branco. Bem-vindos à nossa emissão desta quarta-feira, 27 de outubro. Portugal aguarda pela votação do Orçamento de Estado. Um chumbo pode ditar eleições antecipadas. O Tribunal de Justiça da União Europeia condena a Polónia a uma multa de 1 milhão de euros por dia até acatar as medidas de respeito pelo Estado de Direito. Na Guiné-Bissau, o Parlamento organiza a resposta ao Presidente da República depois de ameaças de dissolver a Assembleia. E na cultura, a França vai acabar por devolver ao Benin 26 obras dos tesouros reais de Abomey. No controle técnico está Duško Sekulic e o jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. E em Portugal, a Assembleia da República vota hoje na Generalidade a proposta de Orçamento de Estado para 2022, que poderá ser chumbada por não contar com apoio à esquerda do PCP e do Bloco de Esquerda. Caso o orçamento seja chumbado, o Presidente da República já avisou que vai dissolver o Parlamento e convocar legislativas antecipadas. Vamos agora em direto para Lisboa, onde está José Pedro Frazão. Boa tarde, José Pedro. O governo português está mesmo por um fio? Assim é, boa tarde. De facto, é a perspectiva de uma dissolução da Assembleia da República caso seja chumbado o Orçamento de Estado para 2022. A votação vai acontecer na próxima hora. Neste momento, os líderes partidários e os líderes parlamentares fazem as últimas declarações no hemiciclo da Assembleia da República. Segue-se ainda um discurso do Primeiro-Ministro no encerramento do debate e depois será feita uma votação, sendo que neste momento tudo aponta para um chumbo do Orçamento de Estado. Seria a primeira vez em democracia que tal aconteceria em Portugal, uma vez que são mais os votos contra do que a favor. O Presidente da República já disse que em caso de chumbo vai iniciar os procedimentos para a dissolução da Assembleia da República, que implicará eleições antecipadas e a queda do governo. O Primeiro-Ministro já disse que não se demite, apesar de tudo, neste cenário. E isso abre um processo de alteração do governo que poderá ainda demorar mais 2 semanas. Muito obrigada, José Pedro Frazão, pelos esclarecimentos. O desfecho, então, sobre a aprovação, o chumbo do orçamento deverá ser conhecido em breve. E o Tribunal de Justiça da União Europeia condenou hoje a Polónia a pagar uma multa de 1 milhão de euros por dia até acatar as medidas provisórias de respeito pelo Estado de Direito. As medidas foram ordenadas em julho e a multa foi pedida em setembro pela Comissão Europeia, e a medida acontece no âmbito de um pesado contencioso entre Bruxelas e a Polónia sobre o Estado de Direito e a independência da Justiça. Neste contexto, o presidente polaco está em Paris e almoçou com o homólogo francês. Reportagem de Marco Martins. A Polónia adotou uma medida que permite ao Conselho Disciplinar Polaco iniciar um processo penal contra juízes ou juízes auxiliares, retirando a imunidade ou ainda baixar os salários. Essa medida vai contra as leis da União Europeia e a 14 de julho uma vice-presidente do Tribunal de Justiça da União Europeia tinha ordenado a sua suspensão. O primeiro-ministro Mateusz Morawiecki tinha admitido que iria abolir essa medida em agosto deste ano, no entanto até agora continua em vigor. Tem sido um verdadeiro braço de ferro e o governo polaco afirma agora que a União Europeia está a ultrapassar as suas competências, entrando na gestão da política interna de um país. Em consequência, a União Europeia também congelou a ajuda de 36 mil milhões de euros para a Polónia. O governo polaco considera esse bloqueio como uma chantagem. Nesta quarta-feira, o presidente polaco Andrzej Duda almoçou com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, e um dos temas abordados foi esse conflito entre a União Europeia e a Polónia. De referir ainda que a Polónia tenciona construir um muro para evitar que migrantes cheguem ao país através da Bielorrússia. E a França vai devolver ao Benin 26 obras dos tesouros reais de Abomey. A intenção está a ser simbolizada por uma cerimónia hoje no Museu Quai Branly e na presença do presidente francês Emmanuel Macron e dos ministros do Benin dos Negócios Estrangeiros e da Cultura. As obras podem viajar dentro de dias e serão recolhidas numa primeira fase pelo Museu de Ouidah, no Benin. O seu curador, Calixte
Calixte Biafalá fala em momento histórico em entrevista a Sébastien Gédor. Il s'agit de pièces exceptionnelles de grande facture. Tratam-se de obras excepcionais, de elevado requinte, produtos terminados de elevado valor, peças que nos foram retiradas há mais de 100 anos. E quando se tem a sorte de receber as ditas obras, é um acontecimento histórico. É um sentimento de orgulho, não só para os cidadãos do Benin, e também, me parece, de forma mais alargada, para todos os africanos. De façon plus large pour les Africains. As palavras do curador Calixte Bia, dobrado por Miguel Martins. Praia 99.3 FM. Na Guiné-Bissau, a sociedade civil anunciou hoje que vai apresentar queixa contra o Estado no Tribunal de Justiça da CEDEAO por violação dos direitos humanos. O espaço de concertação das organizações da sociedade civil, que representa 26 ONGs, decidiu apresentar a queixa por causa da evolução da situação económica e social do país, nomeadamente as sucessivas greves que têm paralisado o normal funcionamento da administração pública. Entretanto, o presidente do Sindicato dos Enfermeiros, Ioio Correia, pediu hoje aos técnicos de saúde para retomarem os serviços mínimos nos hospitais e centros de saúde, mediante um apelo do presidente do país. Ainda na Guiné-Bissau, estão a decorrer desde terça-feira e até amanhã reuniões na Assembleia Nacional Popular para analisar, nomeadamente, as declarações do presidente guineense Umaru Sissoko Embaló sobre uma eventual dissolução do Parlamento. Reportagem de Aliu Candé. Os encontros de emergência começaram com a reunião da mesa do hemiciclo, conferência de líderes, e vão culminar com a deliberação a ser tomada pela Comissão Permanente face às ameaças proferidas pelo Presidente da República. Umaru Sissoko Embaló ameaçou recentemente dissolver o Parlamento se prosseguir com a revisão constitucional agendada para a próxima sessão parlamentar a iniciar em novembro. As reuniões de emergência do Parlamento analisam também a presença da missão de peritos constitucionais da CEDEAO na Guiné-Bissau. Em cumprimento das diretrizes da Conferência dos Chefes de Estado e Governo da CEDEAO e do Acordo de Conakry, os especialistas em direito público e normas constitucionais foram contratados pela CEDEAO para ajudar a Guiné-Bissau a rever a Constituição da República, como forma de acabar com conflitos político-institucionais e de estabilizar o país. O Parlamento analisa também a polêmica em torno do processo eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça. O Conselho Superior da Magistratura Judicial solicitou à Assembleia Nacional Popular a substituição do deputado Hélder Henrique de Barros, representante do Parlamento junto à Corte Suprema do país, por ter participado na reunião da Comissão Eleitoral que decidiu validar e reprovar candidaturas à presidência do Supremo Tribunal de Justiça sem aval do presidente da Comissão. De Bissau para RFI, Aliu Candé. E o Banco Mundial anunciou hoje a suspensão da sua ajuda ao Sudão depois do golpe militar de segunda-feira. Entretanto, o primeiro-ministro foi levado a casa na noite de terça-feira, onde estará seguro. Catarina Falcão. Abdallah Hamdok está seguro em casa, anunciou na noite de terça-feira o gabinete do primeiro-ministro sudanês. O governante, que encabeçava o executivo de transição após as conversações de paz no início de 2020 no Sudão, foi detido na segunda-feira no seguimento de um golpe de Estado levado a cabo pelos militares. Apesar de já estar em casa, acompanhado pela mulher, que também tinha sido detida, o primeiro-ministro está sob apertada vigilância por parte da junta militar, numa altura em que o general Abdel Fattah al-Burhan, que terá encabeçado o golpe, instaurou o estado de emergência e dissolveu as instituições de transição no país. Vários governantes continuam ainda detidos, tendo levado o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, a pedir a sua libertação após uma chamada na noite de terça-feira com Abdallah Hamdok. Na capital do país, Khartoum, centenas de pessoas continuam a bloquear as principais estradas, manifestando-se contra o golpe de Estado e gritando não ao poder militar. Desde segunda-feira, morreram 7 pessoas e houve mais de 140 feridos nas manifestações pró-democracia. O Conselho de Segurança das Nações Unidas mostrou-se preocupado com a situação no Sudão após uma reunião de emergência na noite de terça-feira, estando ainda a ser preparada uma declaração comum a todos os membros deste órgão das Nações Unidas. Esta declaração deve condenar de forma veemente este golpe de Estado.